Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma aula aqui do Apótema Vestibulares e hoje daremos continuidade ao nosso curso de Química Inorgânica, mais precisamente continuando falando sobre ácidos. Galera, antes eu preciso passar aquele recadinho para vocês. Inscrevam-se lá no nosso canal no YouTube. Se você gostar dessa aula, deixa lá o seu like, deixa o seu comentário, ative o sininho de notificações e assim, a cada novo vídeo postado aqui no canal, você vai ficar bem informado. Formulação dos ácidos. Todo ácido é formado pelo cátion, íon positivo, H+, e por um átomo ou grupo de átomos com carga negativa, ânion ou radical negativo. E aí tá aqui para vocês. Então, no caso, esse H+, que é o íon positivo, tá? E o cloreto, o ânion, carga negativa. E sempre, carga positiva, carga positiva, carga negativa. Nesse segundo caso, tá? Dois íons positivos, tá? E no caso, o ânion, carga negativa, o sulfato. Perceba que a carga do sulfato é proporcional à quantidade de hidrogênios liberados. O terceiro caso, três íons positivos e, de novo, o fosfato, tá? Vai ter carga proporcional à quantidade de hidrogênios liberados. Beleza? Formulação dos ácidos. Representando o ânion, que é o radical do ácido, por A, e admitindo que a sua valência seja menos X, chegamos à seguinte regra. E aí tá aqui para vocês, tá? O íon positivo tá aqui para vocês, tá? E no caso, o ânion, tá? Que é carga negativa, vamos admitir que essa carga seja menos X. Perceba que o valor dessa carga é deslocado, tá? Para essa parte de baixo, onde a ideia é essa carga negativa anular a carga positiva do íon, beleza? Ou seja, de uma forma geral, podemos representar uma fórmula de um ácido dessa forma, ou essa é uma forma genérica de representarmos um ácido, HXA, onde X, tá, vai ser o valor ou a quantidade de hidrogênios do ácido, e X vai ser, né, geralmente menor ou igual a 4. Fórmulas estruturais. Quando estivermos analisando ácidos oxigenados, devemos considerar que os hidrogênios ionizáveis estarão sempre ligados ao átomo central da fórmula química através de um átomo de oxigênio. Já os demais átomos de oxigênio ligam-se ao átomo central através de duas ligações covalentes ou uma ligação dativa. CJ do céu, não entendi nada. Então vamos lá. Estamos querendo dizer que os hidrogênios, que são ionizáveis em uma molécula de ácido, tá? Eles vão estar sempre ligados ao átomo central através ou por meio de um átomo de oxigênio. E aí tá aqui para vocês. Se considerarmos esse cara, que é o ácido carbônico, tá? Estruturalmente, tá? Essa fórmula é a fórmula molecular, tá? E aqui para vocês a fórmula estrutural. Basta fazer análise nessa fórmula quem é o átomo central. O átomo central ou elemento central é o carbono, que está aqui para vocês. Perceba que esses dois hidrogênios, que são os hidrogênios ionizáveis nesse ácido, tá? Eles vão estar ligados ao átomo central por meio de um átomo de oxigênio. Então, esse hidrogênio se liga ao átomo central, que é o carbono, por meio desse oxigênio. A mesma coisa acontece com esse outro átomo de hidrogênio. Ele se liga ao átomo central, que é o carbono, por meio desse átomo de oxigênio. Os demais oxigênios restantes, tá, vão estar ligados ao átomo central por meio de ligações covalentes, tá, ou dativas. Segundo caso, o ácido sulfúrico, o átomo central do ácido, nesse caso, é o enxofre. Então, essa aqui é a fórmula molecular. Montando a fórmula estrutural, chegamos nisso, tá? Perceba que são dois hidrogênios ionizáveis, tá? Esse hidrogênio se liga ao átomo central por meio desse oxigênio. E esse outro hidrogênio, que também é ionizável, se liga ao átomo central por meio desse átomo de oxigênio. Como a fórmula molecular é H2SO4, ou seja, temos 4 oxigênios nesse ácido, nessa molécula, 1, 2, 3, 4, tá?
esses dois oxigênios estão ligados ao átomo central. Perceba que esses dois oxigênios, tá, eles estão ligados ao átomo central por meio de uma ligação dativa, ou também chamada de ligação coordenada. Beleza? Para o caso do ácido fosfórico, tá, aqui para vocês a fórmula molecular, e perceba que o átomo central, ou o elemento central, tá, é no caso, o fósforo. Tá? Sempre o átomo central de um ácido é um átomo diferente do hidrogênio e do oxigênio. Beleza? A fórmula estrutural do ácido fosfórico está aqui para vocês. Nesse caso, estamos fazendo a análise, tá? Estamos considerando 3 possíveis hidrogênios ionizáveis, tá? Os 3, cada um deles, vão estar ligados ao átomo central por meio de átomo de oxigênio. Como são 4 oxigênios, está aqui para você, tá? Esse oxigênio está ligado ao átomo central por meio de uma ligação dativa ou coordenada. Nota: evidências científicas revelam que no caso do ácido fosforoso, que é essa fórmula para vocês, tá? H3PO3, e o ácido hipofosforoso, H3PO2, não perdem todos os hidrogênios na forma de H+ na ionização, tá? Então, isso aqui só foi conseguido observar, tá? Ou se descobrir por meio de observações científicas. Então, tá aqui para você o ácido fosforoso, tá? H3PO3, continua sendo esse o átomo central. E perceba que na fórmula estrutural, embora nós tenhamos aqui na fórmula molecular 3 hidrogênios, na fórmula estrutural apenas 2 hidrogênios são ionizáveis, porque apenas esses 2 hidrogênios estão ligados ao átomo central por meio de 2 átomos, né? Cada um, no caso, respectivamente, ligado ao átomo central por meio de um átomo de oxigênio. E como esse hidrogênio ele se liga diretamente ao átomo central, ou seja, ele não precisa, ou ele não apresenta um átomo de oxigênio fazendo a interligação aqui. Nesse caso, esse hidrogênio não é ionizável. Então, o ácido fosforoso, embora tenha ou apareça na fórmula molecular 3 hidrogênios, apenas 2 hidrogênios são ionizáveis. Então, cuidado, o ácido fosforoso, embora na fórmula molecular apareça que ele seja um triácido, ele é um diácido, porque apenas 2 hidrogênios são ionizáveis. Beleza? O ácido hipofosforoso está aqui para vocês, tá? Perceba que nós temos 3 hidrogênios, tá? E no caso, apenas esse hidrogênio é ionizável, de acordo com a fórmula estrutural, tá? Os demais hidrogênios, esses 2 hidrogênios, se ligam diretamente ao átomo central, tá? Sem estar ligado ao átomo de oxigênio. Por essa fórmula, tá? Ou dessa maneira, o ácido hipofosforoso, embora tenha 3 hidrogênios, que na fórmula molecular seriam possivelmente ionizáveis, apenas um átomo de hidrogênio é ionizável, ou seja, o ácido hipofosforoso é um monoácido, beleza? Para você ter a certeza de que se um hidrogênio na fórmula ele é ionizável ou não, se o examinador te der as duas fórmulas, a fórmula molecular e a fórmula estrutural, faça a análise, tá, da fórmula estrutural para se determinar quantos hidrogênios ionizáveis vai ter a substância. Beleza? Continuando. Nomenclatura dos ácidos. Para nomearmos os ácidos, basta que eles sejam separados em 2 grupos, ou seja, hidrácidos, que não vão ter oxigênios, ou não vão ser oxigenados, e oxiácidos, que são ácidos com oxigênio, ou ácidos oxigenados. No caso, as substâncias cloreto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio, estamos considerando essas substâncias na sua fórmula pura, por isso estamos falando, né? Fluoreto, cloreto, iodeto, sulfeto, cianeto, tá? Nesse caso, elas são escritas dessa forma. O ácido, tá? Que você sabe que começa com H, é ácido. Nome do elemento ou do ânion, tá? Ácido,
flúor mais hídrico. Então, de novo, ácido mais nome do elemento, que é o ânion, tá? No caso, flúor, cloro, o iodo, o enxofre, tá? E nesse caso, o carbono com o nitrogênio. Então, ácido mais nome do elemento mais hídrico. Vamos ver como é que fica, então, esses casos na prática. Então, tá aqui para vocês. O fluoreto de hidrogênio, tá? Então, vai ser ácido fluorídrico. O ácido, o nome do elemento, mais hídrico. Cloreto de hidrogênio vai ser ácido clorídrico. O ácido, no caso o ânion, que é o cloro, e a terminação hídrico. A mesma coisa com esse cara, ácido iodídrico, ácido sulfídrico e ácido cianídrico. Beleza? Regra geral, troca-se o eto por hídrico. Note que era fluoreto de hidrogênio. Então eu troco o eto do fluoreto por hídrico, ou seja, o ânion é o fluoreto. Nesse caso, o ânion é o cloreto. Troca-se o eto por hídrico. Tá aqui para vocês. A mesma coisa vai ser o iodeto, tá? Troca-se o eto por hídrico. Tá aqui para vocês. Esse caso também, sulfeto, troca-se o eto por hídrico. E nesse último caso, a mesma coisa, troca-se, tá, o cianeto por cianídrico. Tranquilos? Anota aí. Nomenclatura dos ácidos oxigenados. Várias são as formas de se dar nome aos oxiácidos, ou seja, ácidos que têm oxigênio na sua fórmula. A mais prática, nesta altura do curso, basta que se saiba a fórmula de 6 ácidos, dos quais 4 deles nós vamos ver aqui na sequência, que é o ácido nítrico, que é esse cara, o ácido clórico, esse outro cara, o ácido sulfúrico, já velho, conhecido de vocês, e o simpático ácido fosfórico. Perceba que todos eles têm a terminação ico, nítrico, clórico, sulfúrico, fosfórico. E os outros dois casos, tá, são ácidos que no caso sofrem decomposição, tá? É o ácido carbônico, tá? Também tem a terminação ico, e o ácido bórico, que também tem a terminação ico. Então vamos lá, continuando. Quando o elemento forma apenas um oxiácido, usa-se a terminação ico, ácido ico. Então tá aqui para vocês, tá? Nesse caso, o ácido carbônico, tá? Ele forma apenas um oxiácido, porque depois disso ele sofre decomposição, tá? Ácido carbônico, tá? Carbônico. Ácido boro ico. Então, ácido bórico. Beleza? Para essas duas substâncias, elas se encaixam aqui porque formam apenas um oxiácido. Já se a substância forma dois oxiácidos, tá? Vamos ter essa situação. Então, ácido, o nome do elemento, tá? E ela pode terminar em ico ou oso, tá? Se o elemento ele tem um número de oxidação maior ou um número de oxidação menor. Uma outra forma de você falar isso é NOx, tá? Maior ou NOx menor. Sempre lembrando que NOx vai estar envolvido a quantidade relativa de oxigênio ou quantidade variável de oxigênio, beleza? Número de oxidação ou a quantidade de oxigênio. Então tá aqui para vocês. No caso do ácido nítrico, tá? Ele pode se chamar ácido nítrico, tá? Porque é um número maior de oxidação. Ico, tá? O NOx dele é maior. Ácido nitroso, perceba que termina com oso, porque o número de oxidação, ou NOx dele, é menor. CJ, onde você está vendo que é maior ou que é maior? Aqui, né? Ó. Perceba que eu tenho esses 5 aqui e 3 é menor que 5. Então, se o NOx é maior, 5 é ico. NOx menor, no caso 3, é oso. Beleza? O ácido sulfúrico, perceba, tá? Que 6 é maior que 4, tá? E quando o NOx é maior, ou a quantidade de oxigênio é maior, tá? Nesse caso aqui, 4 oxigênio, 3 oxigênio. 3 oxigênio aqui, 2 oxigênio.
Então, ácido sulfúrico, tá, com o número de NOx maior, sulfúrico, número de oxidação ou NOx menor, ácido sulfuroso. CJ, onde que eu posso encontrar esse número? Como é que você sabe que esse número é mais 5? Galera, nesses casos, o NOx, né, o número de oxidação maior ou menor, em geral, vai coincidir com o número da coluna, tá, ou a posição onde o elemento se encontra na tabela periódica. Perceba que, para o caso, tá, estamos fazendo a análise lá do ácido nítrico, tá? Perceba que o número de NOx dele é mais 5. Isso coincide exatamente com a posição ou a coluna, tá, onde o elemento referido ele se encontra na tabela periódica, nessa coluna ou família 5A. Beleza? Então, esse número coincide com a posição na tabela periódica. Já para o caso do NOx menor, ou para o número de oxidação menor, tá? É o número da posição, que nesse caso é o número 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3. Ou seja, sempre você pega, tá? Quando for um NOx menor, sempre você pega a posição onde se encontra o átomo na tabela periódica, tá? Na coluna lá ou na família da tabela periódica, e para um número de NOx, né, de oxidação menor, você subtrai, né, menos 2, sempre, sempre. Aqui para vocês, o ácido sulfúrico, tá? O enxofre está lá na família 6A, por isso esse 6. Esse é o número máximo de oxidação do enxofre, no caso, o NOx do ácido sulfúrico é mais 6. Perceba que retirando um hidrogênio do ácido sulfúrico, tá? Tinha 4 hidrogênios, agora tem 3, tá? Ele passa a ter o NOx 4, porque é 6 menos 2. Sempre isso, tá? Pega a posição do átomo, vê onde a posição ou a coluna que ele se encontra na tabela periódica, tá? Para NOx menor, sempre se tira menos 2. Tranquilos? Quando o elemento forma 3 ou 4 oxiácidos. E aí nós temos alguns casos. Ácido per termina com ico, tá? Ico, depois oso, ácido hipo-oso. Você já vai entender como é que a gente representa isso, tá? Antes de irmos para o próximo quadro, lembre-se do seguinte, né? Hiper transmite a ideia de algo forte, super, a mais. Hipo transmite a ideia de algo fraco, abaixo, algo a menos. Grava aí. E perceba, né, que nessa relação que nós temos, tá? Veja que existe uma diminuição do NOx do elemento central, tá? De ico é o número máximo, à medida que vai retirando o oxigênio, ele vai de ico para oso, beleza? Então vamos lá. Como o número de oxidação ele é variável, ou seja, podemos acrescentar oxigênios na molécula ou retirar oxigênios da molécula. Então, nesse caso do ácido perclórico, tá? Se nós retirarmos oxigênios dele, tá? Nós vamos ter isso. E perceba, né, que esse 7, você já sabe, que representa a posição do cloro na tabela periódica. Tá aqui para vocês. O cloro está na família ou na coluna 7A. Beleza? Então, no caso, o NOx maior, ácido perclórico, tá? Pergunto para vocês, se o ácido perclórico tem o NOx, tá? Ou o número de oxidação 7, qual que é o NOx do ácido clórico? Beleza, se você falou 5, acertou, né? Porque, lembra, é a posição do elemento na tabela periódica, menos 2. E 7 menos 2 dá 5. Pergunta para você, se o NOx do ácido clórico é 5, qual que é o NOx do ácido cloroso? Se você falou 3, acertou, porque é 5 menos 2 e 5 menos 2 costuma dar 3. E perceba, né, que de um para outro retiramos apenas um oxigênio. Tinha 4 oxigênio, aqui tem 3, aqui tem 2 e aqui, no caso, aqui seria 1, tá? Eu coloquei 2 aqui, mas aqui é 1, galera. E perceba, se retirarmos
um oxigênio, tá? O ácido hipocloroso, tá? 2 aqui, mas é 1, tá? Perceba que 3 menos 2 dá 1, beleza? Considera aí que o ácido hipocloroso tem apenas um oxigênio, beleza? Grau de hidratação. Alguns elementos formam vários oxiácidos que diferem entre si, não pelo NOx, ou número de oxidação do elemento central, mas sim pelo grau de hidratação. O grau de hidratação indica a quantidade de água que está envolvida na formação do oxiácido. E no caso, os nomes que damos é orto, piro e meta. E perceba, tá, que nesse sentido, tá, de cima para baixo, indica uma quantidade de água decrescente. Vamos ver na prática como que isso acontece. Para o oxiácido do fósforo, tá, são 3 as possibilidades. Então, nós temos aqui o ácido fosfórico, que é esse cara, tá? O ácido pirofosfórico, tá? Esse P não é de piro, mas sim o nome do elemento químico fósforo, tá? Então, ácido pirofosfórico. Já vou explicar para vocês daqui a pouco, porque é piro, tá? E o ácido metafosfórico. Lembrando que o NOx do fósforo é sempre 5, tá? Então vamos lá. O H3PO4 chama-se ácido ortofosfórico, tá? Geralmente, no caso do ácido ortofosfórico, esse prefixo orto pode ser suprimido, tá? Ele não precisa ser necessariamente escrito. Tanto é que falamos ácido fosfórico. Esse cara, H4P2O7, chama-se ácido pirofosfórico. Por que chama ácido pirofosfórico? Perceba que se nós pegarmos ou tivermos 2 moléculas do ácido fosfórico, tá? E 2 moléculas do ácido fosfórico, equivale a H6P2O8. Basta aplicar a propriedade distributiva, tá? 2 vezes tudo isso aqui, tá? 2 vezes 3 dá 6, tá aqui para vocês. 2 vezes 1, 2, tá aqui para vocês. E 2 vezes 4, 8, que tá aqui para vocês. E perceba, dessa molécula, se nós retirarmos uma molécula de água, tá? Dessa molécula, retirarmos uma molécula de água, tá? H6 menos H2, H4. P2 menos 0, P2. O8, que é 8 oxigênios, menos 1, dá 7. Ou seja, o ácido pirofosfórico é um ácido proveniente da retirada de uma molécula de água de 2 de ácido fosfórico ou ortofosfórico. Beleza? C, esse cara, HPO3, chama-se ácido metafosfórico. E perceba, o ácido fosfórico, que está aqui para vocês, tá? Se do ácido fosfórico, que é uma molécula, retirarmos uma molécula de água, vamos ter o ácido metafosfórico. Galera, embora eu não tenha falado, tá? Sempre o ácido, tá? Só voltar um pouquinho aqui. O ácido que tiver um maior número de NOx ou NOx maior, vai ser sempre o mais importante e o mais comum, tá? De se encontrar, tá? Só voltar aqui. Volta a fita. Já tá esquecendo de falar, né? Então, pro caso, tá? O NOx maior aqui é do ácido nítrico. Então, ele é o mais comum, tá? De ser encontrado, tá? Ou até de ser trabalhado em laboratório, tá? E o mais importante, o ácido sulfúrico, o NOx desse cara, é o maior, é o mais comum e o mais importante. Beleza? Adiantando a fita, onde eu parei. Aqui, né? Então, o ácido metafosfórico é retirada de uma molécula de água de uma de ácido fosfórico, tá? De modo geral, o prefixo orto indica que o ácido pode gerar outro ácido por desidratação, ou seja, por uma retirada de uma molécula de água. Nem sempre esse prefixo orto ele necessariamente precisa ser escrito. O prefixo piro indica que o ácido gerado, tá, por retirada de uma molécula de água de 2 moléculas de ácido, que é o caso que nós vimos
cadê? Tá aqui, né? Uma molécula de água de 2 de ácido, beleza? E por último, o prefixo meta indica que é um ácido gerado pela retirada de uma molécula de água de uma molécula de ácido, que é esse caso, uma molécula de água retirada de uma molécula de ácido, beleza? Anota tudo aí, tá? Principalmente essa questão de inox, tá? Muitos examinadores costumam cobrar nos exercícios, nos vestibulares, né? Os números ou a quantidade de NOx, já que são valores que podem sofrer variações. Beleza? Nos vemos na próxima aula. Valeu, nobres!